Olá, tudo bem? Eu sou o Roberto, estou aqui com o Thiago, ambos do Cinema e Debate. E hoje vamos falar sobre um documentário da Netflix, que está na Netflix, aliás, chamado A 13ª Emenda. A gente vai deixar o aviso de spoilers aqui, apesar de que eu acho que não se aplica muito nesse caso, mas a gente sempre aborda todos os temas do filme, cobre ele por inteiro. Se alguém se incomoda com isso, assista primeiro, depois volte aqui e assista ao vídeo. E aí, o que você achou? Cara, acho que antes de começar eu tenho que fazer um meia-culpa. Primeiro que quem sou eu para falar algo sobre isso? Uma pessoa branca, uma pessoa privilegiada. E eu sempre tive, né, na minha cabeça aquela coisa assim das cotas, das discussões. Eu sempre pensei, até quando eu vou pagar por um erro que não foi eu que cometi, foi cometido lá anos atrás. Mas aí eu vejo documentário, eu percebo o seguinte: o erro não acabou ainda. Uhum. A gente está errando. Então, enquanto a gente está errando, a gente vai continuar. Não vou falar pagando, que eu acho que não é um ônus para mim. Eu acho que eu não tenho que. Acho que todos somos todos iguais, né? A gente não tem que pagar por nada, mas esse pensamento assim, acho que é muito atrasado e é algo que eu tinha uns 5, 6 anos atrás e ainda bem que eu tô perdendo, eu tô conseguindo evoluir como pessoa. E é isso. Então, assim, agora com vocês a aula, Roberto Siqueira. Eu vou ficar Imagina. aqui. Se eu tiver que fazer uma pergunta, eu levanto a mão. E vamos lá. Acho que é só uma meia-culpa que eu tinha que fazer mesmo, que, nossa, me deixou incomodado esse documentário. Sabe? O que É já complicado. atesta a qualidade dele, né? Aí, primeiro que eu não vou dar aula nenhuma, a gente tá aqui, vamos discutir as ideias. E assim, acho que todos nós, cara, eu também já pensei diferente no passado. Todos nós, pelo menos deveríamos tentar melhorar e evoluir. Hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade de entender qual o termo correto que a gente vai usar nesse vídeo, por exemplo, porque eu fui sempre é, informado de que era menos ofensivo, que não era ofensivo se a gente usar o termo negro e que no Brasil preto que é ofensivo. Mas já vi gente falando que não é bem assim e eu, de novo, não tenho lugar de fala nisso. Então, eu vou falar como eu fui ensinado de que é menos, de que não é Ofensivo. ofensivo. E se for, comentem, nos ajudem a melhorar, a evoluir. E a gente vai melhorar daqui para frente. Mas eu vou falar então sempre que se referir aos negros com a palavra negro. E também, falando sobre o lugar de fala, de novo, a gente tem privilégios, e eu nem sou branco, mas a gente sabe dos privilégios que a gente teve ao longo da vida, e não reconhecer isso e não estimular políticas públicas que tentem amenizar isso é, sim prejudicial para boa parte da população brasileira ou em outras partes do mundo. Feito este parênteses, vamos focar. Eu vou focar primeiro na parte artística. Então, como documentário, ele é um documentário excelente. Ele consegue cobrir uma longa história, um longo período da história dos Estados Unidos, desde o fim, depois da Guerra Civil até os dias de hoje, sem nunca soar episódico, fazendo as transições de épocas, assim, de uma maneira muito fluida, incluindo ali, inclusive, eu achei muito interessante essa parte, colocar músicas das épocas para Assim. indicar que você está tendo uma passagem ali. E você pega até o da música, se você pegar, por exemplo, a música lá dos anos 60 e agora a música atual, o tema é praticamente o mesmo. Que Só, é brilhante, porque mostra só que não muda o melhorou. estilo, né? É, É, assim, houve pequenas conquistas, mas como eles falam no filme, só remodela o sistema, né? Ele só se remodela, mas continua opressor, né? Então, assim, são pequenas escolhas ao longo do documentário que são muito bem feitas. Então, e ele cobre coisas importantíssimas, fatos importantíssimos, enfim. Então, como arte, é um documentário excepcional. E o conteúdo também assim, muito, muito relevante. Dá para discutir muitos temas abordados no filme, mas o principal, é claro,
é o como o sistema é feito para manter essa opressão à população negra nos Estados Unidos, e a gente já adianta que no Brasil também, eu vou chegar lá depois, mas enfim. Não muda muito, né? Não muda muito. E tudo girando em torno de interesses econômicos e questões raciais, né? Então, assim, como você falou, é perturbador, é triste, você sai do documentário assim, cheio de questionamentos, mas eu acho que é super relevante, ainda mais neste momento, discutir tudo isso. O que você achou artisticamente do documentário? Não, eu gostei bastante como você falou, das transições, a parte. Acho que artisticamente não tem muito nem o que falar, né? Ele é perfeito, cumpre a sua função como documentário de relatar um fato. Até como documentário, por exemplo, ele deveria dar a voz ao outro lado. Ele chega a dar voz ao outro lado, mas em pontuações bem pequenas que a pessoa fala e logo já é contestada por um dos historiadores, dos analistas lá do canal. Então talvez nem precisasse ela tem tanto argumento, tanta estatística a seu favor, Sim. que ela faz o favor de dar voz ao outro lado quando nem precisaria. Então eu gostei muito dessa parte. Sim, o documentário como em si é perfeito. Ele é bem estruturado, como você falou, decorre passa o tempo, sem parecer episódico, relata cada presidente, cada ato desses presidentes, inclusive presidentes que pra gente aqui no Brasil, pegar, por exemplo, o Clinton, que sempre teve uma visão boa dele, né? Uhum. Mostra lá a lei que ele criou, que foi a lei que começou mesmo o encarceramento em massa. Sim, o estrago que fez, né? Foi o único que em vida teve tempo de fazer um meia-culpa, né? É Ava DuVernay é o nome dela, né? Da Isso. documentarista. Eu sempre me pego nas pronúncias aqui. Só não sei se usa o termo francês, Ava DuVernay, não sei. Pode ser. Mas assim, um excelente trabalho dela. E aí, entrando nos temas, né? São tantos temas, mas assim, para mim já escancara uma questão que é óbvia no Brasil e nos Estados Unidos, que é como a guerra ao tráfico e às drogas é uma questão pura e simplesmente de segregação, e uma questão econômica também, mas é principalmente uma guerra à pobreza, né? É isso que eles fazem, na verdade. Eles não vão no cerne da questão, e quem financia isso, eles vão lá atacar as pessoas que têm uma questão de saúde, na verdade, e cometer as atrocidades que a polícia comete nos Estados Unidos e no Brasil nesse campo. Então, quem defende a guerra ao tráfico achando que está defendendo a justiça, a lei, na verdade está defendendo algo que tem um puro interesse econômico e que o resultado prático é um genocídio nas periferias norte-americanas, brasileiras, enfim. E o documentário mostra isso claramente. Ele mostra também como uma questão que já foi até discutida no Brasil tem puro interesse econômico, que é a questão da privatização do sistema carcerário. E já teve deputado gritando isso no Congresso, já teve gente defendendo, por exemplo, que preso trabalhe. E que é uma coisa que eu já defendi no passado. Não, põe esses caras para trabalhar, eu pensava, mas você não vê a figura toda, né? O que isso pode gerar. E aí você vê lá o tanto de empresa. É impressionante o tanto de empresa grande que utiliza disso, né? E até há um tempo no documentário ela fala, os Estados Unidos criticam a China por explorar os seus funcionários, pagar baixos salários para eles, e aqui faz a mesma coisa em pior, quase nem pagando salário, né? Sim, é trabalho escravo mesmo, né? E assim, você viu as marcas, cara, citadas ali, então assim, e isso é o grande interesse por trás desse projeto no Brasil também. Não se enganem, é isso que se busca, econômico, usar as vidas humanas encarceradas como mão de obra grátis e para gerar também um sistema. Você viu que as empresas que fazem prisão são milionárias, né? E quem produz o alimento, enfim. Então, são milionárias e tem ainda o bônus e não precisa fazer nada de qualidade, né? Como diz lá, né? Exato. Refeições com larvas, ou eles pagam o plano de saúde para os presos, mas quando os presos precisam, não vamos fazer operação, não vamos fazer cirurgia, aí
é o sonho de qualquer empresa, né? Então, é custo baixíssimo, qualidade péssima e venda garantida por muitos anos. É. Entendeu? Enfim. E justifica não, explica por que houve essa explosão de presos, né? Por motivos diversos. E aí, entrando na questão jurídica também, essa questão de que só o rico pode ser solto, né? E aí a gente tem um caso trágico, triste, fiquei muito mal essa semana no Brasil, a pessoa vai lá e paga a fiança e está solta. Agora, se fosse o contrário, né? Você pagaria a fiança? Ou você já estaria execrado, executado, entendeu? Nesse caso do Recife, né? Já começa, acho que nem pela fiança, né? Mas começa pela lei, ela se enquadrar numa lei de proteção à autoridade, não teve em nenhum momento o seu rosto divulgado, quanto que se fosse o outro lado, nossa, é a capa Sim, de jornal, capa não sei do que. exatamente. Então, assim, o filme é brilhante porque ele aborda tantos aspectos diferentes e aí você monta o cenário e enxerga que é um sistema mesmo. São várias políticas que se encaixam e aí vai resvalar na política neoliberal também, que aumentou as desigualdades nos Estados Unidos, e aí traz mais problemas sociais e gera mais prisões e alimenta o monstro e continua aumentando o número de presos, enfim. É, de novo, a questão racial tocando tudo isso, porque os crimes nos Estados Unidos, segundo o documentário, a maioria dos crimes não são cometidos por negros, mas a maioria dos presos, ou quer dizer, 40% dos presos são negros, mas não é na mesma proporção. Então, o sistema, ele tem um peso para o branco e outro peso para o negro, né? Como ele diz lá, às vezes são acusados de crimes inofensivos, né? Crimes como vadiagem, e nisso pega não sei quantos anos de cadeia, ou às vezes oferece, tá bom, você quer sair, se saia, paga aqui a fiança. Ah, não tem, então sinto muito, amigo, 3 anos para você, com até Exatamente. aquele tema que ele usa, você pode pegar 3 anos, ou você pode ir pro tribunal pegar mais. E a pessoa que ousou ir pro tribunal, o tribunal ficou tão ofensivo, como esse cara tem Teve a essa ousadia, né? baixa ousadia de chegar até nós. Vamos ferrar ele. E depois conta que ele chegou a se suicidar depois, né? Depois de sair da prisão. Cara, são assim, parece cenas reais, cenas fortes, imagens fortes De dentro dos presídios, né? Que dos presídios. Tem que ter, nossa. estômago, né? Aquela coisa, né? A pessoa não é vista mais como um ser humano, né? Quando ela é presa, né? E isso, infelizmente, é uma verdade no Brasil também. As pessoas acham que não é um ser humano que está ali. Então pode acontecer qualquer coisa, pode bater, pode pôr para trabalhar forçado, pode fazer tudo, né? Só que, primeiro, muitos que estão ali sequer são culpados, né? Cai tudo nessa situação. Às vezes a pessoa é acusada de algo, não consegue pagar a fiança, fica esperando um julgamento que não vem, até porque o sistema jurídico, como também fala no documentário, não tem capacidade para julgar todo mundo. Enfim, é complicado. Um outro tema interessante abordado no filme é a questão de como nos Estados Unidos a pessoa sai do sistema da cadeia, né? Do sistema prisional. Então, assim, como que ela volta para a sociedade? Recuperada? Não. Ela volta como uma pessoa que como que ela vai ser reinserida daquele jeito? Primeiro que ela passa por uma experiência traumática, tratada como um lixo, e depois volta para uma sociedade que não vai receber ela como alguém que vai ser reinserido na sociedade. Aí a gente vai olhar os exemplos pelo mundo de países que investem num sistema prisional humano, que trata a pessoa como um ser humano, que busca a correção para que ela volte melhor e seja reinserida na sociedade, esses países estão fechando cadeia. Né? Esses países recuperam pessoas, né? Noruega, Holanda, a pessoa volta e ela tem ali uma participação na sociedade, ela cumpriu a pena pelo crime e voltou e foi reinserida na sociedade e vai ter a vida dela. Como que é nos Estados Unidos e no Brasil? A pessoa não tem mais vida depois. A pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, põe lá antecedentes criminais. No Brasil, que por lei não pode pedir, mas as empresas pedem, né?
Aí você vai fazer, vai contratar uma empregada doméstica. A pessoa foi presa, a pessoa não contrata. Enfim, várias questões que ficam depois na vida da pessoa porque ela foi presa no passado. E o mais absurdo ainda é que a pessoa, depois que cumpre sua pena, depois que é libertada, não tem restabelecido seus direitos civis. Não pode votar, não pode. Não pode, ele não volta a ser um cidadão. Sim. Aí, isso que é o mais absurdo. Aí sim, é escravidão mesmo. Não Sim, tem outra explicação. sim, Ele a deixa de pessoa. ser um. Ele perde. Ele não só é preso, como ele perde a sua humanidade. Ele não é É mais um absurdo. cidadão, não tem mais direito a voto, não tem mais direito a uma série de outras coisas que o governo oferece ao cidadão. Então, E aí? Como é que essa pessoa vai ser ressocializada? Como que ela vai voltar a conviver em sociedade? E aí o que acontece em muitos dos casos? O cara vai lá e comete outro crime. A gente tem muitos filmes que mostram isso. O cara comete um crime porque estava melhor na cadeia, tinha comida, sim. tinha, né? É, enfim, é trágico, e triste. E no Brasil também a gente tem esse mesmo problema. Eu não acho que é igual nos Estados Unidos. Eu acho que a pessoa pode votar ainda depois, Não, né? aqui os direitos depois da pessoa são restabelecidos. Sim, Eles só pelo ficam menos isso. suspensos durante a pena e depois são restabelecidos. Pelo Pelo menos menos isso. é, Mas assim, por que que acontece isso também? Porque a sociedade passa a enxergar, não enxerga eles mais como um ser humano. Quando a pessoa está presa, o que a sociedade, muita boa parte da sociedade diz é isso. Que se dane, né? Não vai votar, põe para trabalhar, é, perde a humanidade, né? A pessoa não é vista como um ser humano mais, né? Enfim, o termo é esse. triste. Eu achei bem legal também quando eles tocam na questão das lideranças, né? Como qualquer liderança que surge é logo taxada de algo, tem a sua imagem destruída publicamente, quando não é realmente assassinada, né? Então, Sim. os grandes líderes dos movimentos ao longo da história, por direitos civis, por direitos da comunidade negra, enfim, e de outros também, né? Homossexuais, das mulheres, são sempre tem sempre a sua imagem atacada para tirar a credibilidade do movimento. Isso continua até hoje. Se você pegar Sim, agora os antifascistas saíram para protestar contra o governo, já tem um monte de gente falando sim. um monte de coisa, porque é torcida organizada, porque não sei o quê. Então eles sempre tentam destruir a Esse é, imagem de quem é, tenta. esse, esse é o argumento dos fracos, né? Na incapacidade de argumentar de forma positiva, de propor uma discussão, diminui quem está falando, né? É o pior, para mim, esse é o pior tipo de argumento que existe, mas Exato. E aí agora hoje todo mundo tem essa imagem merecida do Martin Luther King como o grande líder que ele foi, mas na época não era assim. sim, Então, na época ele era retratado de outra forma, assim como foi o Mandela na África do Sul, sim. que ficou preso, inclusive, e era tratado, foi chamado de bandido pela Thatcher, enfim. Então, assim, o Reagan, o ídolo neoliberal, e a Thatcher lá no Reino Unido tiveram o mesmo comportamento diante dessa situação e ajudaram a piorar o problema, né? Com as políticas Sim. que instauraram e que tentam instaurar hoje no Brasil da mesma forma. É, Outro tema que eu acho também que é bem relevante é como as leis que passaram a existir nos Estados Unidos, passaram a permitir um maior abuso da força por parte do Estado e que o senhor Sérgio Moro queria e queria, que agora já não está mais no governo, mas colocar no Brasil também essa coisa do excludente de licitude, do policial poder alegar que estava sob tensão e matar uma pessoa. E nos Estados Unidos já, infelizmente, já tem leis, né, nesse sentido, né? E gera isso, uma polícia totalmente violenta. E aí o que é mais estarrecedor? A polícia americana é notoriamente violenta e racista, né? E aí eu vi um dado essa semana de que somente os estados do Rio e de São Paulo já mataram 2,5 vezes mais no ano passado do que todos os Estados Unidos. Então, para você ver o quanto essa realidade do documentário tem muita similaridade com a nossa realidade no Brasil também, né? Acho que é importante ver o documentário, então, a gente falar para as pessoas, não é olhar, nossa, os Estados Unidos é o pior país do mundo, não.
olhe para o seu próprio umbigo, que aqui também a coisa está feia. Sim, sim. E aqui tem um histórico também. O país que teve mais anos de escravidão, Sim. o país que ainda hoje discute a questão das cotas, como que pode ter cota, não reconhece o erro, histórico e o tanto de coisa que tem que ser feita. Enfim, é muito complexo. E por isso que é um documentário brilhante. Ele abre uma caixa de Pandora ali de temas para discutir, todos linkados a um sistema pensado para manter o privilégio nas mãos ou em um pequeno grupo, nas mãos de um pequeno grupo. Agora, trazendo um pouco pro lado do cinema, eu sempre vejo aquele filme lá, O Nascimento de uma Nação, né? Uhum. É um filme, não sei se dizer elogiado, mas ele é especial para a história do cinema, mas ele é execrável pela história que conta. Qual que é a real relevância dele mesmo? Por que que... Vamos lá. Esse é um tema até para um outro vídeo, cara, porque o que acontece? O Nascimento de uma Nação é um filme importante para a história do cinema, porque ele foi um filme que trouxe conceitos narrativos ali que depois meio que inspirou a maioria do que aconteceu depois, né? Só que tematicamente ele é trágico, né? Ele é um filme abertamente racista e que traz uma visão romantizada da Ku Klux Klan, cara. Então assim, e passa, outra coisa genial do filme, né? Que Só um adendo, né? Ku Klux Klan no Brasil, nos Estados Unidos, aqui no Brasil é 300 de não sei do que lá, né? da Sarah Inverno, né? Pois Aqui, é. aqui, aqui, aqui no Brasil é conhecido como Os 300. Voltando ao tema central aqui. O Nascimento de uma Nação, ele abre uma outra discussão que a gente vai fazer um vídeo um dia. É possível separar as coisas, né? Porque ele, tecnicamente, ele é um filme importante e relevante. Mas ele tem uma temática desprezível, né? A forma com que ele mostra os negros, a forma como que ele vangloria esse movimento ridículo da época, enfim. Ele, inclusive, ajudou a ressurgir a Ku Klux Klan, né? Então, tem esse lado péssimo, né? Mas, assim, artisticamente, ele foi relevante para a época, né? E falando do documentário de novo, eu achei brilhante também como eles usam isso. Eles começam por que que aquele filme teve impacto, o que que ele criou no imaginário popular, e lá na frente eles vão trazer imagens de novo Sim, com outro sim. caso que remete a um medo lá dos primórdios do país e Sim. mostrando as cenas, né? Então, como que tudo influencia, né? E são esses detalhes que as pessoas não entendem quando a gente fala que os brancos têm privilégios, né? Porque é a construção que você tem desde que você nasce na sociedade. Então, o papel principal do herói sempre é o homem branco, entendeu? A modelo da revista sempre é a mulher loira, e isso agora está mudando, mas graças a movimentos que lutam por isso, que não tem que ser ridicularizados, minimizados, não tem que falar que é mimimi. Eles têm que ter força, eles têm que ter voz, eles têm que mostrar que a gente tem que ter diversidade, a gente tem que ter o Pantera Negra, por exemplo. A gente Sim. tem que mostrar outros lados de outras culturas, de outras sociedades, e não seguir na mesma narrativa que reforça preconceitos e que gera esses problemas, né? Não, e até no final também, ele mostrando as falas do Trump com imagens do passado. Exatamente. Cara, é dolorido. Você via no filme, no próprio filme, no documentário, você via que, por mais que difícil que estava, eles estavam conseguindo reverter algumas coisas, estavam conseguindo reverter. Aí Sim, bate no Trump, volta, vai estaca zero. Esse momento do documentário, assim como depois as imagens mostrando coisas da atualidade, até fazendo dicas de filmes, tem duas cenas que aparecem lá que tem filmes muito bons. Da Revolta de Detroit, que ela fala em um momento, tem um filme com John Boyega e da Catherine Bigelow, muito ah, bom. sim. E aparece, se eu não me engano, a cena do metrô, que é do Fruitvale Station, Sensacional esse que é documentário do também. Ryan Coogler com o Michael B. Jordan. Esse filme, Fruitvale Station, acho que deve ser assim que fala, mas é sensacional. Sim, sim. Então, assim, É, deve para se aprofundar mais depois de ver esse documentário, essas duas dicas de filme, assim como tem outros também, mas nesses, porque ela cita momentos, são dois filmes baseados em fatos reais, e esses dois momentos
são citados no documentário e é sensacional. Sim, tem um outro momento em que eles mostram eles cruzando a ponte que aparece no No Selma também, Selma, que é da que própria é outro, diretora, isso. que é um outro filme também relevante. Eu posso indicar um outro filme aqui, um documentário que eu acho que ainda está na Netflix, que aborda essa questão das cadeias privatizadas, que é o que chama Kids for Cash. Ah, Ai. e esse também é pesado, cara. Esse é pesado. Enfim, dá para sair explorando aí o tema, É, vários e temas, até, né? e até triste, assim, pra você ver, por exemplo, você pega o final do. Pega o Lincoln do Spielberg, né? Que o Lincoln, a história para provar essa emenda. E Ah, sim. você vê toda a dureza que ele teve, as negociações para uma emenda que devia ser celebrada, o fim da escravidão, mas aí alguém teve. Aí é política, né? Sim. Alguém teve a ideia, você quer que eu aprove? Ok, mas põe um salvo lá na emenda, por Aham. favor. E Sim. aí, graças a esse salvo, existe esse documentário maravilhoso, hein? Sim, cara, e aí de novo, né? Quando a pessoa fala, mas o que tem a ver? A escravidão foi 100 anos atrás no Brasil, por exemplo, né? Mas é todo o contexto que veio depois, né? E aí o documentário mostra isso claramente, tá? A pessoa tá livre, mas e aí? Vai trabalhar para quem? Aonde? Vai morar? Entendeu? Você tá livre, tó. Mas todas as posses, todas as riquezas, toda a capacidade produtiva continuou com quem Sim. estava, né? Enfim. Outra coisa que eu queria abordar também é que depois do que aconteceu nos Estados Unidos e que gerou essa comoção, e até acho que até por isso que esse filme voltou a ficar em Sim, em evidência, né? destaque isso. É. Aí fazendo uma meia-culpa aqui também, a gente está gravando vídeo também porque entrou em evidência esse tema, mas eu já tinha assistido esse filme antes, há um bom tempo já. E é impressionante como nós brasileiros olhamos para o que aconteceu nos Estados Unidos e ignoramos o que acontece no quintal de casa todos os dias, né, cara? Então a gente teve recentemente o caso do João Pedro lá, que a polícia. É João Pedro, menino, né? Que a polícia matou Isso, é. dentro de casa. Cara, é surreal o que acontece no Brasil, com a polícia sendo um agente que dizima vidas na periferia. E a gente ignora porque a gente está, assim, acho que a gente está anestesiado, seria a palavra, não sei. Aqui eu acho, aqui no Brasil é uma segunda-feira qualquer, então acho que Exatamente. mas anestesiado fica mais técnico, eu acho que O que aconteceu lá fora serviu para ganhar força os movimentos aqui no Brasil, né? Mas a gente, boa parte do tempo, ignora isso. A gente vê a notícia e muda de canal e não faz nada para mudar essa situação que é tão triste, né? E vi pessoas dizendo assim, mas por causa de um policial vai condenar toda a polícia. Não é um policial, cara. E é claro que tem policiais bons, é claro que o policial é uma profissão que não é valorizada no Brasil, que ganha muito menos do que merecia, que corre riscos. É isso todo mundo sabe, é uma profissão que tem que ser valorizada sim. Mas a gente sabe que existe muitos policiais que não fazem o que deveria ser feito, que existe uma certa orientação de conduta na periferia que é diferente de outros locais. Então tudo isso tem que ser questionado sim. Entendeu? Assim como eu questiono por que o Brasil tem uma polícia militar? Por que o Brasil não tem uma polícia simplesmente? Por que tem que ser militarizada? A polícia que tem que ser militarizada é a que vai para um combate militar, não a que vai cuidar do cidadão. E quem já teve qualquer situação envolvendo a polícia militar em São Paulo, já foi abordado, já teve que fazer um boletim de ocorrência, vai ter gente que teve experiência normal, mas muitos tiveram péssimas experiências. Eu já tive péssimas experiências. Quem já foi num estádio de futebol sabe como que eles tratam o torcedor. Enfim, então é uma questão muito mais ampla e que tem que ser discutida sim no Brasil. E as pessoas têm medo de discutir ou simplesmente pinta essa imagem de que é uma laranja podre que matou um aqui, é outra que matou outro ali, mas é a polícia que mais mata no mundo. Então quantas laranjas podres tem? Como que a gente vai resolver isso, né? Então assim, a 13ª emenda é um documentário crucial para entender o contexto histórico dos Estados Unidos e o porquê da existência de movimentos como Black Lives Matter e a importância de se discutir tudo isso, e o porquê que é importante, sim,
a gente entender a questão, discutir e entender como melhorar a situação e a vida de milhões de pessoas. E também faz um paralelo, sim, com o Brasil, não é só nos Estados Unidos. O Brasil tem uma história muito parecida, muito pior em outros aspectos, e que as pessoas não querem discutir. Quando vem um governo e cria algo para tentar melhorar, ainda que distante do ideal, a vida dessas pessoas, ainda as pessoas são contra. Não pode ter cota, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Enfim, e agora, para piorar, a gente tem um governo que não sei nem se dá para chamar de governo, que tem uma agenda totalmente voltada para o lado econômico, que vai ampliar as desigualdades, piorar esses problemas, e Acho que é ainda pior, é um governo que não tem agenda, né? Esse é o é, pior. eu acho que até que na parte econômica eles têm sim, o Paulo Guedes sabe o que ele está tentando fazer. Só que o resultado vai ser bom para uma pequena parte da sociedade, para o resto é, é uma piora considerável, como aconteceu nos Estados Unidos com Reagan, como aconteceu na Inglaterra com a Thatcher e como aconteceu no Chile, onde foi implementada a agenda neoliberal, aconteceu isso. E os países que até adotaram medidas liberais, mas que mantiveram ali um Estado para prover pelo menos o básico para sua população, como a maioria dos países europeus, por exemplo, é, atenuaram esse efeito, ainda que exista, mas atenuaram isso. Enfim, então assim, você vê, um documentário que abre A tantos discussão. temas para discussão só pode ser um documentário brilhante e essencial nesse momento, né? Acho que é isso. Parabéns pela aula. Não, não, mas você, na verdade, é, trouxe insights muito interessantes, mas é um tema que é complexo, não dá pra gente ficar aqui 2 horas falando Eu acho que o e importante nesse momento é não se calar, né? Acho que a gente sim, não pode, exa não pode ser omisso. exatamente. Diante da situação que a gente vive no Brasil e da escalada autoritária que a gente está vendo, né, a gente não pode se calar, não pode. A gente tem que dar força a movimentos que estão levantando a voz contra tudo isso, a pessoas que estão colocando, inclusive, em risco sua reputação artística, por exemplo, porque sabe que os robozinhos vão vir Sim. babando, mas que estão se levantando, tem que se levantar, tem que se posicionar. É, não adianta ficar sentado na mesa calado quando o nazista sentou na mesa. Tem que se É. levantar. É isso. Enfim, Pesado, né? Respira. pesado, pesado, complicado. É melhor a gente não começar a discutir política brasileira, senão a gente vai fazer outro vídeo. Mas o filme é muito bom. E triste. É triste, mas é um ótimo documentário. Beleza? Beleza. Pessoal, espero que gostem, curtam, compartilhem, comentem, nos corrijam naquilo que a gente não falou da forma apropriada, concordem, discordem, mas sempre respeitando o próximo. E qualquer comentário na linha autoritária radical será simplesmente deletado do blog, não vai ficar aqui causando problema. Pronto, ponto final. Melhor para matar robô é só apagar o comentário. Exatamente. Não vamos alimentar o monstro, não. É isso aí. Até Beleza, a pessoal? próxima. Tchau, Abraço. tchau. Tchau, tchau.